Boa noite, pessoal, tudo bem? Estão me ouvindo? Podem escrever no chat. Então, eu estava com uma dificuldade incrível nesse sistema. Por exemplo, acabei de gravar a aula de ADM1, ninguém conseguiu entrar. Eu não sei o que foi, eu não sei o que está travando, ninguém conseguiu entrar na sala. E eu fiz um monólogo, né? Eu marquei com vocês aula síncrona, pelo menos por enquanto ainda vai continuar, tá? Nos horários das aulas. Então, deixa eu ver aqui na pauta de vocês. Essas aulas síncronas ainda vão continuar enquanto eu não conseguir um upload mais rápido desses arquivos que eu estou gravando. Enquanto eu não conseguir esse upload mais rápido para subir para a base AVA, estamos ferrados. Porque a gravação, quando eu encerro, ela não sobe para a base de dados imediatamente, ela demora 24 horas. Então, quem não está aqui hoje assistindo, vai poder assistir posteriormente, se Deus quiser, a gravação for para o upload. Se não, quem está assistindo, anota, tem o material lá, entendeu? Só anotem as minhas explicações e vida que segue, né? Então, hoje eu vou procurar ministrar dois conteúdos para vocês, que nós estamos atrasados, e eu não posso ficar fazendo concessões, ok? Eu não posso ficar fazendo concessões, porque nós temos um prazo para terminar o conteúdo. E eu não quero correr e quero que vocês tenham tempo para fazer os devidos trabalhos. Então, vou pedir já de antemão que vocês mandem para o meu e-mail da FAC. A turma tem, a princípio, 46 alunos. Eu quero 9 grupos de 5 alunos, ok? No máximo um com 6. Para os nomes, quero os nomes, para eu poder cadastrar no AVA para passar trabalho para vocês fazerem em grupo. Então, mandem isso até antes da próxima aula de vocês, que será na sexta-feira. Mandem antes de sexta-feira, ok? 9 grupos de 5, porque vocês estão em 46 alunos, tá? Vou aguardar isso para poder cadastrar os grupos e os respectivos componentes no AVA. Isso é uma coisa. Isso é outra coisa. Vou mostrar agora o programa e depois a gente entra já no conteúdo. Só um momento. Bom, então o programa da disciplina, ele é para administração de unidades de formação 2, 60 horas, né? E tem como ementa o estabelecimento de padrões de desempenho e avaliação de serviços nos diferentes tipos de bibliotecas, pública, escolar, universitária e outros. A prática em gerenciamento de unidades de informação, com o objetivo de introduzir os conceitos relacionados à administração e o seu aproveitamento no âmbito das bibliotecas como unidades de informação, utilizando a abordagem de conceitos, aspectos teóricos e práticos da rotina e do funcionamento e atendimento a usuários e clientes que são realizados nas bibliotecas. Nossos encontros serão às segundas-feiras, das 18h10 às 19h50, e sexta-feira está errado, tá? Eu vou corrigir já já. É de 19h50 a 21h30, se eu não me engano, ok? Então, isso vai para as sextas-feiras. Eu vou consertar esse horário, mas é de 19h50 a 21h30, tá? Por enquanto, de forma síncrona. Deixa eu ver se eu consigo passar para outra página.
Não, espera aí. Seguindo aqui, eu não vou comentar o sistema de avaliação. Bom, mas aqui, no dia 31, vocês estão observando? Deixa eu pegar aqui uma canetinha. Dia 31 hoje, nós vamos ver os tópicos 1 e 2, ou seja, introdução aos conceitos sobre relatório de biblioteca. O livro já está disponível para vocês, que é o da Maciel, tá? Instrumentos para gerenciamento de bibliotecas. É com esse livro que a gente vai trabalhar nesse primeiro momento. E depois, hoje, vamos ver os tópicos 3 e 4 a respeito dos objetivos dos relatórios de biblioteca e requisitos para elaboração dos mesmos. Seguindo, depois nós vamos ver estatísticas e administração de bibliotecas. Vamos ver o roteiro para elaboração de relatórios. Vamos ver os relatórios como instrumentos de análise, avaliação e planejamento e metas para o próximo período. Vai ter um tempo vago no dia 14 de setembro, tá? Para uma revisão que nós vamos ter antes da prova, porque a prova consiste no livro todo, dos capítulos 1 a 8, tá? É só instrumentos para gerenciamento de biblioteca, é só sobre relatório. Então não tem muito mistério. Tópicos 1 a 8 vão cair na prova, que vai ser no dia 18 de setembro, tá? Atenção, é a nossa primeira avaliação. É uma prova valendo 10. No dia 21 de setembro, atenção, eu trarei os resultados, as notas, e vou divulgar diretrizes para vocês elaborarem e apresentarem um trabalho. Isso aí eu falo mais para frente. Então, vocês vão ter um trabalho, a partir, as diretrizes vão ser a partir do dia 21 de setembro. Então, este trabalho vai ser uma pesquisa sobre um desses temas. Eu vou sortear os grupos. Cada grupo vai fazer, o grupo tal vai fazer sobre esse tema, o grupo tal vai fazer sobre aquele, tal, tal, tal. O trabalho também vale 10 e vocês vão mandar para mim o PowerPoint da apresentação. Vocês vão mandar um trabalho escrito, tá? Em Word, salvando em PDF, e vocês vão apresentar a partir desse PowerPoint. Podem escolher a ferramenta que vocês quiserem, tá? Pode ser via Zoom, pode ser Google qualquer coisa, ou pode ser aqui pelo AVA, desde que eu habilite vocês a aparecerem numa reunião de conferência. Eu ainda vou estudar isso, mas provavelmente eu vou pedir que vocês façam no Zoom e com a minha presença, tá? Então já anotem isso aí. E vocês vão ter, aí não vamos ter aula. Depois do dia 21 não teremos aula, tá? Por enquanto. Aí vocês vão ter até o dia 19, só um momento. A aula em casa é terrível, né? Com esses percalços. Vocês vão me apresentar esse seminário em grupo, tá? Em grupos, no dia 19 de outubro. Então, vocês vão ter quase um mês para fazer isso, né? Então, vocês vão enviar o PowerPoint, o trabalho escrito e o vídeo da apresentação. Mas pode fazer ao vivo, porque eu entro ao vivo e assisto. Até prefiro, tá? E aí a gente marca os horários e aí eu defino os tempos de cada um, que é para dar tempo de todo mundo entrar nas salas ou na sala e tal. No dia 23 eu divulgo as notas de vocês e falo sobre o trabalho 2, que é um seminário sobre gerenciamento de riscos
em unidades de informação. É um outro trabalho. Então, vejam bem, vale 10 também. Então, vejam bem, esse semestre eu estou só com uma provinha e depois é só trabalho em grupo. Acho que não está tão pesado assim a condução do nosso curso. Da mesma maneira que vocês vão ter vago, vocês vão me apresentar esse trabalho no dia 9 de novembro, da mesma maneira que o trabalho 1. Divulgo as notas, nossa prova final é no dia 13, que é o último dia do período letivo especial, e dia 14, que é um final de semana, eu mando as notas por e-mail. Ok? Então, o nosso plano de trabalho vai ser esse. Alguém está com alguma dúvida? Deu para esclarecer? Gabriel, com relação à prova, a prova vai ter um horário para ser feita, tá? Eu vou estabelecer o horário, vocês vão ter que entrar naquele horário, não adianta porque não dá para colar, porque o sistema cuida disso, eu não vou dizer como, tá? E da primeira vez que vocês têm uma tentativa, da primeira vez que vocês entrarem, o cronômetro começa a funcionar, a contar o tempo. Então não pode. Entrei, saí, entrei daqui a 2 horas para olhar, consultar no livro. Não tem isso. Entrou, vai ter que fazer. Porque se sair antes de terminar, o sistema considera como resolvida, como terminada a prova, e a sua nota vai ser aquela. Tá bom? Então, é uma tentativa só. Deixa eu ver, Darcilene, a prova final vai ser obrigatória só para quem não tiver alcançado a média. A prova é só para quem não alcançar a média. O que eu acho difícil de alguém ficar em prova final nessa matéria. Por quê? Vai ter uma prova escrita. Vocês vão ter 2 trabalhos para apresentar. Normalmente, trabalho em grupo, ninguém tira nota baixa, a não ser que não apareça na apresentação. E eu tenho os critérios que eu vou comentar só no dia, que é para hoje não perder tempo. No dia que eu for passar as diretrizes dos trabalhos, depois que vocês tiverem me passado todos os 9 grupos que eu pedi, tá? São 46. 9 grupos de 5 alunos e um com 6, né? Um deles com 6. Não quero trabalho individual, tá? Me dá trabalho para quem se propõe a fazer, porque depois se arrepende. Mas aí não teve média 6, vai fazer a prova final. Agora, eu acho que com esse perfil de metodologia é difícil alguém ficar em prova final nessa disciplina. Tá bom? Não, Gabriel, não sei qual vai ser o horário. Vai ser num dia de aula, tá? Vai ser num dia de aula, como eu mostrei aqui, já não estou nem mais enxergando, só um momento. Dia 18, né? Dia 18 é uma sexta-feira. Agora, é o seguinte, eu preciso saber da disponibilidade de todos, porque eu posso botar um horário fora do horário de aula. Eu posso dizer assim, ó, você tem tantas horas, você tem daquele dia 18, você tem de tal hora a tal hora para fazer. Ou eu posso botar o dia todo com o tempo que eu queira que você tenha para fazer a prova. Estão entendendo? Você, todo mundo pode entrar no mesmo dia, nas 24 horas daquele dia. Entrou de manhã naquela tentativa, vai começar a contar 1h30 para fazer a prova. Não pode voltar depois do almoço, de noite, nem nada, não. Isso aí eu vou deixar bem claro e flexível para vocês. A hora que vocês entrarem, se eu deixar o dia todo, vocês não vão ter o dia todo para responder. Vocês vão ter um tempo a partir do primeiro momento que logar naquele intervalo do dia. Então,
Ah, Gabriel, aí eu já não sei. Aí eu já não sei. Não vou dar a segunda chamada, não, hein? Porque o que eu vou fazer? Porque senão vou ter que abrir precedente para um monte de situações. Mas eu vou colocar a prova no horário. Não é que seja acessível. Eu posso dizer que a prova tem que ser respondida naquele dia. Mas eu posso botar horário para fazer a prova. Você entra no que você quiser naquele dia e entrou, cronômetro começa a contar, meu querido. Aí já vai baixando, 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 você tem hora para terminar. Não precisa necessariamente ser no horário da aula. Eu vou reformular isso, eu vou dar uma pesquisada e eu aviso isso para vocês um pouco mais para frente, tá bom? Quem mais teve dúvida? Não, já acho que eu já respondi. Conforme for, vocês vão me falando. Deixa eu abrir aqui o outro arquivo para a gente poder trabalhar. O capítulo 1, ao momento. Pronto. Vamos começar nossa aula. Provavelmente vamos até às 8 da noite, tá? Até o horário final. Mas aí a gente vai pular para outra sala, estão entendendo? Eu vou dar tópicos 1 e 2 agora, e depois eu dou o 3 e o 4, tá? Mas aí isso é em outra sala. Fiquem atentos para eu dou um tempinho para vocês pularem. Vamos lá. Então, o livro Instrumento para Gerenciamento de Bibliotecas, ele fala basicamente dos relatórios, que são instrumentos essenciais para o funcionamento, né, dessa parte gerencial das bibliotecas. Então, ele começa abordando a questão da escrita, tá? Na introdução, a invenção da escrita está ligada ao surgimento das bibliotecas como repositórios de conhecimentos. Então, foi a escrita que desencadeou a origem das bibliotecas como repositórios de conhecimento. Aí, como todo mundo já ouviu falar e sabe, as transformações sociais, políticas, econômicas, mudanças estruturais nos modelos obrigou a novas posturas das bibliotecas. O desenvolvimento científico e tecnológico provocou profundas mudanças nesse ambiente. Olha, gente, pelo amor de Deus, amadureçam. Desenvolvimento científico e tecnológico, produção da informação, aumento da produção informacional pelo desenvolvimento científico e tecnológico. Não é boom da informação e não é explosão da informação, pelo amor de Deus. Então, a biblioteca, após esse desenvolvimento, né, e dessas profundas mudanças, ela se tornou uma intermediadora do processo de pesquisa e de descoberta de fatos. Ela é uma instrumentalizadora do processo de geração de conhecimento. Então, nessa revolução, ela abandonou posturas calcadas na mera organização e armazenamento de conhecimento. Tipo assim, ela deixou de ser um depósito de livros. Ela passou a adotar atitudes mais dinâmicas na implementação dos serviços de divulgação, a questão do papel dos setores de referência, né? E disseminação da informação. E ela voltou-se mais pela informática
como um meio de agilizar essa informação. Dificilmente vocês vão se deparar com uma biblioteca que não seja informatizada. No final do capítulo, vocês façam perguntas, tá? No final do PowerPoint, porque eu estou com a tela cheia e eu vou direto aqui. Então, o capítulo 1 é a democratização dos mecanismos de acesso ao conhecimento, né, por meio dos centros de documentação, de informação e os centros de cultura, popularizou, né, esse acesso às bibliotecas. Agora, nós vemos contrastes entre os países desenvolvidos e o Brasil. As bibliotecas, que esse livro é muito antigo, então algumas coisas podem soar para vocês como incoerentes ou absurdas, mas ainda tem essa realidade. E comparando o Brasil com países desenvolvidos, as bibliotecas são nitidamente medievais, ou seja, arcaicas, antiquadas no seu layout, no seu modus operandi. Algumas possuem acervos fechados. Convive-se com essa dicotomia de bibliotecários que só querem saber de guardar livros e bibliotecas dinamizadas por profissionais da informação, mais eficientes, atuais, com serviços de informação aos clientes ou usuários. E aí o mercado, como é que é o mercado? O mercado é responsável pela pressão e mudanças sofridas e desencadeadas pelas bibliotecas. Quem fez a DN1 sabe que eu falo disso toda hora. Sempre o externo vai influenciar no interno. Não tem como, não tem jeito. É o mercado. Necessidades mercadológicas influenciam no perfil interno das bibliotecas, na sua estrutura, nos seus produtos, atividades, serviços. E também no papel que se exige do bibliotecário, né, com perfil de gestor, que ele tem que se adaptar, se modernizar, se atualizar em um monte de áreas para atender essas necessidades informacionais capazes, né, de compatibilizar os serviços e produtos. Agora, isso só acontece, mais uma vez, vou repetir, por conta dos estudos de usuários. Estudo de usuário é a ferramenta essencial, a condição sine qua non para você ser um bibliotecário gestor competente. Por quê? E o estudo de usuário reflete a preocupação do profissional bibliotecário em se adequar aos serviços que eles têm que prestar para os seus clientes e às suas necessidades. Olha aí o externo influenciando novamente no interno. Ok? O cachorro está latindo, não sei se vocês estão ouvindo. Então, ocorre a partir daí as tecnologias, a questão de privilegiar o estudo dos usuários, mostra um salto qualitativo em nível de estudos, produtos e serviços na área de biblioteca. Porém, isso eu acho que ainda é uma situação que ocorre em nível administrativo, a biblioteca ainda deixa a desejar. Quem faz estágio pode me dizer se isso é verdade ou não, se ainda acontece, se vocês já se depararam ou se deparam com uma situação dessa. Então, são raros os estudos que encaram a biblioteca como uma empresa, uma organização, conforme a gente viu em ADM1 no livro Bibliotecas como Organizações, e que ela deve ser habitualmente planejada, regulada, né, avaliada, como forma de atingir os seus objetivos. Então, os esforços vêm se afirmando, mas, de repente, ainda de uma forma incipiente. O problema que existe é a grande distância entre teoria e prática. Aqui, em algumas disciplinas, a gente vê o suprassumo, o mundo maravilhoso da teoria. Quando chega na prática, vocês são a prova viva que vocês podem não se deparar
com o que vocês veem em sala. Aí vocês começam a se questionar: o professor está falando bobagem ou aqui onde eu estou é que está tudo errado mesmo? É uma grande interrogação com a qual alguns aí podem estar convivendo. Tá? Então, o crescimento das organizações e a dificuldade de se administrar essas organizações, essas mudanças sempre novas e emergentes, ensejam que o marketing nas bibliotecas seja conectado ao planejamento estratégico e operacional, porque é para a promoção dos objetivos e alcance das metas. Ok, pessoal? Então, nesse sentido, o capítulo 1 é este. Alguém quer me perguntar alguma coisa sobre isso, comentar? Alguém aí faz estágio? Já voltaram para os estágios de vocês ou ainda estão em casa? Alguém aí responde. E alguém tem como. Alguém vivencia isso, de trabalhar numa biblioteca arcaica, uma biblioteca estilo medieval, onde você não verifica um perfil de gestão, como a gente está vendo aqui? Vão pensando aí, ninguém quer responder, está todo mundo online, mas estão bebendo água, estão indo no banheiro, estão vendo a novela. Eu vou passar para o capítulo 2, tá? Só um momento. Oi, Mariana. As condições. Ah, tá, não voltou, as condições eram ruins mesmo, entendi. Acontece. O livro é antigo, tá? Para literatura biblioteconômica, mas não quer dizer que ele seja ou esteja ultrapassado. Muitas das coisas muitas das coisas que vocês veem nos livros, vocês ainda vivenciam na realidade. Sabe qual é o grande fator? Falta de investimento. Mas a falta de investimento se dá, sabe por quê? Acabei de falar no capítulo 1. O marketing das bibliotecas não está aglutinado ao planejamento estratégico e operacional das organizações. Então, ele não promove o nome da biblioteca como uma instituição e, consequentemente, o trabalho e os profissionais que estão inseridos ali. E dois, a resistência à mudança provocada pelos funcionários cheios de teia de aranha no ombro e que ficam lá sentados e não querem se adaptar às mudanças. Lembra que a gente falava em ADM1 sobre as mudanças, a resistência à mudança, a questão do contingencialismo, a questão da flexibilização e adaptação? Não é todo mundo que encara isso bem na vida, não. Então, isso atrapalha o sucesso de organização e planejamento nas bibliotecas. Tá? O mundo maravilhoso da teoria versus a prática, que vocês vão ver e sentir na pele, com certeza, se já não acontece isso. Uzias, deixa eu ler aqui o que você colocou. Começar a entender porque os centros de documentação estão ligados estão ligados à democratização da informação. Não entendi a pergunta. Pode reformular?
Porque eles dão acesso à informação. Eles quem? Os centros de documentação? Entendi. Um centro de documentação, ele é composto, ele é um mix entre atividades de biblioteca e de arquivo, tá? Pelo menos na visão arquivística desse órgão de documentação. Então, ele possui um acervo composto de documentos de arquivo e de material de biblioteca centrados em um campo específico do conhecimento. Por exemplo, é como se fosse um arquivo técnico, que a gente chama vulgarmente, ou uma biblioteca técnica. Mas vamos chamar, evoluir, chamar esse material de material especializado. Então, esse material especializado versa sobre um campo específico do conhecimento. Por exemplo, numa indústria química, você tem um centro de documentação e informação com arquivos, documentos arquivísticos gerados pela atividade fim da empresa, falando só de química, e livros de material bibliográfico falando só de química. O acesso que eles dão à informação, quem já fez fundamentos, quem não fez vai fazer, eu vou falar nisso, é no que tange a documentos permanentes. Por quê? Principalmente se você tem um centro de documentação com material científico, ninguém quer divulgar, né? Existe ego na academia, defesa da propriedade intelectual, esse tipo de coisa. Então, o centro de documentação, quando ele aparece ali, centro de documentação e de informação, para documentos históricos, livros ali, e tem documentos de arquivos, por acaso abertos ao público, em geral. Então, ele só não se chama biblioteca porque ele não tem só livro. Ele chama centro de documentação porque ele tem documento de arquivo também. Mas é tudo histórico. Então, isso enseja a democratização da informação, ao passo que o acesso é facultado. Ok? O Zias conseguiu compreender? Tá? Alguém mais está com alguma dúvida? Renata, te respondi também quando eu dei a resposta para o Zias. Tá uma maravilha hoje essa aula de ADM2 e esse BBB-BN, essa ferramenta. Não sei porque a turma de ADM1 não conseguiu o acesso. Vocês, não, tá bem, bastante presença, bastante quantidade de alunos. Não sei por que houve isso na turma de ADM1. Quem está escrevendo aí, vou aguardar para poder responder e a gente seguir. Mas não tinha link, Gabriel. Era só entrar na sala. Nicole, o texto está falando em que capítulo? No 1? Formulário. Deixa eu explicar antes de eu entrar no conteúdo 2, tá? É... Em que disciplina isso, Thaís?
Não, olha só, o que aconteceu, Thaís? Várias sessões estavam em andamento. Eu dei 2 capítulos hoje em ADM1, tá? E eu vou dar capítulo 1 e 2 numa sessão, já estava planejado, e na outra sessão eu dei a apresentação capítulo 1 e 2, vou dar agora o 2. E na outra sessão eu vou dar o 3 e o 4. A gente vai sair desta sala e vamos para a outra. Eu vou dar o comando, aí vocês vão, me aguardem lá. Mas, enfim, cadê quem perguntou? A questão de Nicole, formulários e relatórios, a diferença. Formulário é o produto dos dados coletados sob a forma de estatísticas. Esses são os formulários. Os formulários eles se convertem em estatísticas. E essas estatísticas são representadas de determinadas maneiras e vão ser compiladas no relatório. Então, um relatório precisa ter o subsídio das estatísticas contidas, aferidas pelos formulários, para ele poder mostrar a realidade da biblioteca. Entendido, Nicole? Ok, podemos seguir? Vamos lá. Então, aí agora no capítulo 2 nós vamos ver o que é um relatório de biblioteca. Atenção ao conceito em negrito, por favor. É um documento oficial que inventaria, sumariza, analisa e interpreta todas as atividades desenvolvidas na biblioteca num período pré-determinado, que geralmente é de 1 ano. Então, o relatório é isso, é um documento oficial que inventaria, sumariza, analisa e interpreta atividades da biblioteca num período pré-determinado que é de 1 ano. Existe uma data que convencionou-se na área de biblioteconomia para esse relatório, também atenção a isso quando eu chegar nela. Ele é apresentado pelo gerente da biblioteca, vocês, bibliotecários gestores, a cada final de ano, as autoridades superiores, tá? Então, é por isso que eu insisto, cobro, vocês têm que saber fazer PowerPoint, perder o medo de falar lá na frente, porque se for gestor de uma UI, vai ter que apresentar relatório. É um instrumento de comunicação, né, da gerência da biblioteca com a administração superior para uma prestação de contas, para mostrar a eficácia da biblioteca no contexto da instituição. Se não, queridos, não tem din-din, não tem investimento, não tem projeto, não tem nem mais o cargo de vocês. Estão conseguindo compreender a importância? Já assim, preliminarmente? Então, é uma peça básica como documento de análise e avaliação do desempenho dos serviços e funcionários, sendo também, olha só, imprescindível ao planejamento como um instrumento de gerenciamento. Então, o relatório ele não é só uma simples apresentação de estatísticas extraídas dos formulários para ver o funcionamento da biblioteca. É uma prestação de contas para mostrar que a biblioteca está, ou se não está, trabalhando direito. É um instrumento que mostra o desempenho dos serviços, produtos oferecidos dos funcionários. E isso que vai se mostrar como se fosse um raio-x vai impactar para o outro ano, para o exercício seguinte, no planejamento maior da organização. Se você apresentar um relatório ruim, vai falar, eu te dei X, esse ano você fez isso, está muito ruim, eu vou te dar X menos 500 ano que vem,
porque você não precisa disso tudo para estar fazendo isso que você está fazendo. Então, isso impacta no planejamento. Não é também colocar dados fictícios e mascarar alguma coisa, gerar informações falsas para ter êxito, né? Porque uma hora a casa cai. Não é esse o propósito. Vamos seguir. Quando eu falei do relatório, apresentado uma vez por ano, no fim do ano, olha a data que eu falei, a coleta de dados, tá? Os dados são coletados, já que ele vai apresentar no final do ano, entenda o seguinte: se ele vai apresentar em dezembro, ele já tem o mês de dezembro todo aferido por meio dos formulários? Não. Então, existe uma data, um corte cronológico para a coleta desses dados. Se ele é apresentado no fim do ano, ele vai apresentar dezembro, ele tem que ir até novembro. Então, atenção a esta data, a este período. A coleta de dados é convencionou-se o período de 30 de novembro do ano anterior a 30 de novembro do ano corrente. Então, por exemplo, chegar novembro, vocês vão me apresentar um relatório. Então, vocês vão aferir de 30 de novembro de 2019 a 30 de novembro de 2020. Aí vão me apresentar em dezembro esse relatório para eu ver como é que a biblioteca andou, né, se comportou no período de um ano. Ok? Aí a gente entra no que a Nicole estava comentando. Esse relatório ele tem que ser ilustrado por quadros e gráficos.
Olá, estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Façam um contato aí, por favor, que também deu uma caída aqui. Ok, vamos lá. Então, eu falei que a coleta de dados ela compreende o espaço de um ano. Então, convencionou-se de 30 de novembro do ano anterior a 30 de novembro do ano seguinte, porque o gerente vai apresentar o relatório naquele ano, em dezembro, final do ano. Estava falando a questão da ilustração. Ele não precisa ser ilustrado, mas é legal ter quadros e gráficos, porque o recurso visual não é que ele enfeita, que ele orna, né? Como se fala, orna. Ele incrementa o relatório quando é preciso, tá? E ele mostra um raio-x da realidade, que é para isso que o relatório serve, tá? Esses quadros e gráficos, mais uma vez, eles são produtos da aferição das estatísticas contidas nos formulários, que vão ser representadas dessa forma. Então, todos devem participar consensualmente do estabelecimento dos objetivos, metas para dividir as responsabilidades e esforços. É um círculo produtivo de programação de resultados e fornecimento de feedback ao sistema. Olha, eu faço assim, mas está errado, já falei que está errado, você tem que melhorar, e por aí vai. Com isso, a gente acaba o capítulo 2. O que eu vou fazer agora? Vou sair da sala, me aguardem na sala do tópico que tem capítulos 3 e 4. Tá bom? Compreendido? Ok? Me dê um ok aí. Até daqui a pouquinho. Até já.